nós vamos ler essa história. Ela, nesse mesmo capítulo, tem início, meio e fim. Então vamos ler Daniel, capítulo 3. Os irmãos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus, vocês estão aí, pô, de vez em quando você dá um glória, um aleluia, aí, vamos lá, diz assim a partir do verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, harpa, saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Verso 12, mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, não te dão ouvidos, ó rei, e não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e não adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem aqueles jovens e os atirassem nas fornalhas em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens apenas
desamarrados que atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego à melhor posição na província da Babilônia. Amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, aproveitando hoje um culto de ensino, nós lemos todo o capítulo, 30 versículos, que contam um episódio da vida de 3 jovens que foram levados para a Babilônia. Você bem sabe que por volta do ano 585 a.C., Deus usa este homem, este rei. Deus usa a ignorância dele, Deus usa as ambições dele, Deus usa a personalidade dele para literalmente fazer a sua obra. Há muitos anos Deus havia avisado o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, que se eles continuassem com a idolatria, com a imoralidade, com a desobediência, aquilo teria punição. Ou seja, já todas as histórias do Antigo Testamento evidenciam algo que lá no Novo Testamento nós vamos ver de uma maneira muito clara Paulo falando: a gente colhe aquilo que planta, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá. O povo de Israel, durante muitos anos ali na terra prometida, não valorizou as oportunidades que tinham de se aproximar do Senhor, de se envolver com as coisas de Deus e, como era a promessa para Abraão, de ser uma bênção para as nações que o cercavam. Pelo contrário, eles olhavam para os outros deuses e ficavam com inveja, queriam se misturar com os deuses daqueles outros povos. E se a gente pegar os textos anteriores, a gente vai ver que entra rei, sai rei, antes era juiz, saía juiz, entrava juiz. O povo sempre se corrompia para a idolatria, prostituição, imoralidade. Chegou um tempo que Deus disse basta, e a punição acontece com Nabucodonosor. 585 mais ou menos, a gente vê o início ali da destruição da cidade de Jerusalém. O povo da tribo das tribos do norte já tinham sido dissipadas pelos assírios. Estava ainda a tribo do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E agora então Nabucodonosor vem, despedaça, destrói. Irmãos, foi algo extremamente terrível que aconteceu nessa época em Jerusalém. Se você depois quer ter uma noção, dá uma lida ali nas lamentações do profeta Jeremias. Jeremias é alguém que está dentro dos muros, vendo aquele cerco, sofrendo aquela destruição, e ele começa a se lamentar. Porque não tinha água, não tinha comida. Os exércitos antigamente, eles cercavam as cidades muradas. Quando não conseguia destruir o muro, eles impediam que a água e a comida chegassem lá. O povo morria lá dentro. Absurdos aconteceram. Mas Deus usa esse fator para purificar o povo. O povo é levado para o cativeiro. E esse rei, como você sabe, um rei muito esperto, muito estrategista, sabendo que ali agora na Babilônia teria uma nação inteira de escravos judeus, ele começa a observar alguns jovens que se destacavam, e ele pede para os seus chefes selecionarem os melhores
de boa família, homens de boa aparência, homens entendidos em alguns assuntos. Pega os melhores adolescentes ali dos judeus, nós vamos treinar eles com a nossa ciência, com a nossa língua, nós vamos deixar eles do jeito que nós queremos, e a partir disso eles mesmos vão governar o povo deles, e vai estar tudo certo. Uma estratégia fantástica, e é isso que acontece. Você sabe que lá desde o início, 3 deles, juntamente com o Daniel, se destacam. É o Ananias, o Misael e o Azarias, que tiveram um nome mudado, porque desde o início, a identidade era algo que impedia que os planos de Nabucodonosor acontecessem na vida daqueles meninos. Então, começa pelo nome, um dos principais fatores que identificam uma pessoa, o nome. Troca esses nomes, tira Misael, Ananias, Azarias, porque esses nomes têm a ver com os deuses deles. Vamos colocar uma ligação com os nossos deuses, e assim faz. Pega também Daniel e troca o nome de Daniel, Beltesazar, né? E a gente sabe que todos eles ficam agora com nomes babilônicos, remetente aos deuses da Babilônia. Esses 4 jovens continuam sendo fiéis ao Senhor, mesmo com o nome sendo trocado, e a gente vê que eles ocupam um lugar de destaque. Eles ocupam um lugar de destaque por serem fiéis ao Senhor, desde o início foram fiéis ao Senhor, e agora eles estão no lugar de destaque. Só que o rei Nabucodonosor, ele manda construir uma grande estátua, e essa estátua era de ouro, e ele queria que ali acontecesse uma adoração àquela estátua, e começava por quem? Pela liderança do seu povo. Então ele chama, e o texto repete algumas vezes, né? Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, todas as autoridades se reúnem diante daquela estátua. Você imagine, era a maior força, a maior potência, era o império que dominava naquela época. Ali nós podemos imaginar centenas, talvez milhares de líderes diante daquela estátua. A ordem era bem clara, não era um apito que ia ser tocado e todos se prostravam. Vários instrumentos numa sequência fariam sons, e ao final do som daqueles instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem. Como nós lemos ali, o som acontece, todos se prostram, com exceção dos 3. Alguns perguntam, pastor Ledião, mas e cadê Daniel? Daniel se prostrou? Claro que Daniel não se prostrou, bem provável, Daniel não estava aqui nesse momento. Todos os outros se prostram, mas o Misael, o Ananias e o Azarias ficam de pé. Aqui começa a aparecer algumas lições que vão direcionar a nossa reflexão nessa noite. A reflexão dessa noite é sobre marcas na vida de um verdadeiro servo de Deus. Isso que eu vou falar precisa aparecer na minha vida, na sua vida, como apareceu na vida desses meninos. A primeira marca que precisa aparecer na vida de um servo de Deus se chama fidelidade. Fidelidade. Aqueles jovens, eles tinham o coração deles exclusivo para Deus, e essa é uma palavra importante, meus irmãos. Escute isso. Essa palavra que eu falei, exclusivo, é algo importante para nós que estamos num mundo tão perigoso, tão relativista como o nosso. Desde o início, escute isso, desde o início do cristianismo, a gente vai ver a igreja sendo perseguida por causa disso, a sua exclusividade e a sua fidelidade somente ao seu Deus. Nós aqui refletimos algumas terças-feiras, né, os solos da reforma, e nós chegamos a falar sobre os solos Cristos, e é interessante que esse somente Cristo, e a gente sabe que somente Cristo nos leva ao Pai, mas há 2000 anos atrás, esse somente Cristo, que os cristãos defendiam, levantavam essa bandeira, causou perseguição e morte, principalmente por parte dos imperadores romanos. Uma sociedade politeísta, onde vários deuses existiam, era muito simples. Você colocaria mais um Deus chamado Jesus Cristo então no panteão, é isso? Não. O cristianismo exigia exclusividade, e isso colocava a figura do imperador, que também se considerava um Deus, em ameaça.
porque eles sabiam que no coração desses cristãos, a figura de Cristo era muito mais acima do que o respeito, a admiração para com o imperador, e isso gerou um monte de perseguição. Você pega alguns imperadores, como Décio, que chegou a fazer estátuas em honra a si próprio, e exigiam certificado, que anualmente os soldados batiam de porta em porta, para ver quem tinha adorado a estátua do imperador, colocado incenso para o imperador ou não, e caçava aqueles que não tinham feito, mostra justamente isso, né? Que eles não aceitavam a exclusividade de Cristo no coração dos cristãos. E é interessante que isso começou lá há 2000 anos atrás, na era cristã, resultar numa perseguição, porque a leitura que eles faziam era o Deus da terra, o Deus da chuva, eles não estão satisfeitos por causa dos cristãos, os cristãos não adoram eles, então se choveu demais, a culpa é dos cristãos, se houve um terremoto, a culpa é dos cristãos, se a plantação não deu o resultado que nós esperávamos, a culpa é dos cristãos. Então a exclusividade ao verdadeiro Deus sempre trouxe consequências, mas essa é uma marca que precisa ter na nossa vida. Nós precisamos ser fiel ao nosso Deus. E aqui estão Sadraque, Mesaque e Abdenego. E é interessante que eles sabiam a consequência de não se prostrarem diante daquela estátua, fornalha ardente. Irmãos, a gente para observar o tipo de punição do Império Medo-Persa, né? É no Império Medo-Persa também que Daniel é lançado na cova dos leões. É absurdo as punições. Imagine queimar as pessoas vivas, jogar as pessoas vivas para serem destroçadas, estraçalhadas, e tinha muitas outras, né? Como os historiadores vão registrar, o Império Medo-Persa gostava de matar as pessoas com touros, bois puxando um em cada lado e arrebentava a pessoa no meio, e assim por diante. Era coisas assim terríveis, coisas absurdas. E eles sabiam que a punição por não adorar aquela estátua era sim a chama ardente, mas eles ficaram de pé quando todos se prostraram. Talvez você possa hoje aqui nessa noite responder, pastor Lediel, o senhor está pregando num culto de terça-feira à noite, onde as pessoas aqui são cristãs. Nós já entendemos que não devemos se prostrar diante das estátuas, nós não devemos se prostrar diante de mais, nós já entendemos isso, mas eu quero ir um pouco além. Para refletir um pouco sobre o que você acha ser a estátua do nosso tempo. O que é essa estátua de Nabucodonosor, de 2.800 anos atrás, o que ela é hoje para nós? O que todo mundo está se prostrando e que entristece o coração de Deus? Qual é o tipo de idolatria que mais se vive hoje? A gente poderia claramente falar que a estátua de Nabucodonosor dos nossos dias se chama a cultura secular, o secularismo. Ou seja, é a cultura vigente, que o tempo todo nos convida a entrar na forma dela. E isso não se enquadra numa coisa palpável, numa estátua literal. Continua sendo errado, sim, se prostrar diante de estátua? Sim. É só você ler a Bíblia, que você vê que um grupo que se diz cristão aqui no Brasil, talvez o mais forte ainda do Brasil, eles estão o tempo todo, né, venerando estátuas mesmo, literal. Mas nós evangélicos, e a palavra é para nós precisamos estar atentos, porque existe uma outra estátua que não é palpável, que não é gesso, que não é madeira, que não é pedra, que é o secularismo. E a gente precisa estar ligado, para nós não estarmos se prostrando diante dela. E quando a gente fala secularismo, eu falo de tudo aquilo que é pecaminoso, que é abominável para Deus, que afasta-nos de Deus, mas que parece hoje normal. É a questão de uma sexualidade distorcida. Quando eu falo sexualidade distorcida, eu estou falando sim, de sexo fora do casamento. Tem muitos evangélicos hoje que acham não. Se amam, não precisa esperar até o casamento, e vive uma vida como se isso fosse normal, está se prostrando diante da estátua. Pessoas que dizem, não, mas uma espiadinha em vídeos pornográficos ou em revista pornográfica, todo mundo faz. Sim, lá atrás também,
Todo mundo fazia, se prostrava diante da estátua. Nós fomos chamados para a santificação, para algo diferente. Ah não, mas todo mundo xinga, todo mundo fala palavrão, todo mundo amaldiçoa. A gente precisa entender que nós somos diferentes, e a fidelidade ao Senhor exige que nós nos posicionamos de uma maneira diferente, não se curvando diante das propostas seculares. A gente poderia falar de todas as áreas, como a questão da violência, que parece que tem sido normal ser violento. As pessoas com violência em palavras e em atos, infelizmente, que é a nossa realidade. A questão do relativismo entrando dentro da igreja, né? Tudo pode, não tem problema o cristão ir para o Oktoberfest, né? Beber um pouquinho de chopp, né? Encher a cara com a galera, mas a gente bebe socialmente. Ei, está se prostrando diante da estátua. Isso entristece o Espírito Santo e tira de nós essa marca tão importante que é fidelidade. Não podemos entrar nessa forma, não podemos entrar numa forma de viver de aparência, com um pé na igreja, outro no mundo. O cristianismo continua exigindo exclusividade para ser vivido e desfrutado da maneira certa. O apóstolo Tiago, ele vai escrever no capítulo 4:4 da sua carta: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso, meu irmão, cuidado com algumas frases. Cuidado com frases como: está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo. E Deus fala muitas vezes o que os nossos pais nos falavam quando éramos crianças e adolescentes: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é chamado e escolhido para uma grande obra, um grande projeto. Então, primeira coisa, cuidado com esse negócio está todo mundo fazendo. Até porque esse ditado que a voz do povo é a voz de Deus, na história da humanidade, na história da cristandade, tem provado que é o contrário. Porque aqui, o povão todo estava se prostrando diante da imagem de Nabucodonosor, mas os camaradas que eram fiel ao Senhor, não. Ou seja, era a minoria. Então, cuida que essa questão está todo mundo fazendo. Quer ver um outro perigo? As influências das amizades. Paulo lá na frente, 1 Coríntios 15:33, ele vai dizer: olha, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E a gente precisa guardar o nosso coração de pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor e tentam nos influenciar para o caminho errado. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós somos seres sociáveis, nós fomos criados para nos relacionarmos, nós influenciamos e nós somos influenciados, mas eu tenho a liberdade de escolher quem é meu amigo e quem vai influenciar a minha vida. Eu tenho a liberdade de escolher quem vai ter acesso ao meu coração ou não. Consequentemente, eu preciso usar a palavra, os princípios da palavra na escolha das amizades. Hoje, o que mais nós temos visto, eu tenho citado algumas vezes para os irmãos, o que mais nós temos visto de destruição de família, de pessoas presas nos vícios, está atrelado com amigos. Amigos. É o amigo que oferece o primeiro baseado, é o amigo que oferece o primeiro copo de chopp, é o amigo que manda o primeiro WhatsApp pornográfico, é os amigos. E a pessoa, ela vai se confundindo, se enrolando, se deteriorando. Já atendi alguns casos aqui de adultério na nossa igreja, aonde por trás tinha um amigo dizendo: cara, vai, todo mundo faz, aproveita, né? Ah, ele te trata meio grosso mesmo às vezes, então chuta mesmo o pau dessa barraca. E as pessoas se esquecem que o salário do pecado é a morte. E começa com a morte espiritual, emocional,
E muitas vezes chega na morte física. Ei, o pecado, ele custa muito mais caro do que você quer pagar. O pecado te leva muito mais longe do que aonde você quer chegar. E é por isso que ser fiel ao Senhor, ao mesmo tempo que exige renúncia de outras coisas, mas é um privilégio. É um privilégio por quê? Porque vai nos livrar de muitas ciladas satânicas. Se Deus colocou leis para obedecer, se Deus deu ensinamento, isso são cerca para que nós não venhamos cair no abismo. Cuida para você ser alguém fiel. O Salmo 1, e falando ainda de amizades, ele vai justamente dizer isso, né? Bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. É interessante que parece que é algo gradual, né? Começa andando, se detém, se assenta, ou seja, vai se envolvendo com gente errada, daqui a pouco está praticando a iniquidade dessas pessoas erradas. Cuida quem tem acesso ao teu coração, mas não seja extremista, como alguns que caem num outro erro de viverem numa bolha, se isolando do mundo, como na história da igreja muitas vezes aconteceu. As pessoas, querendo se isolar para viver essa fidelidade, iam para cavernas viver sozinho. Teve um grupo de monges que eram conhecidos como os monges dos pilares, e eles entendiam que o corpo era mau, a alma era boa, então todo tipo de conforto do corpo tinha que ser renunciado. Então eles construíam pilares, mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, da dimensão desse púlpito, de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Teve grupos que construíram de 20 metros, e eles ficavam lá em cima, sem conforto, agachado, ali dormiam, ali eles tinham uma corda e puxavam comida para cima, ali faziam as suas necessidades fisiológicas, ali. Quanto tempo, pastor Lediel? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Teve gente que ficou 20 anos em cima de uma plataforma dessa, de um pilar desse, achando que isso era a santificação que Deus exigia, que dessas maneiras eles conseguiriam ser fiel. A fidelidade, ela é consequência de uma outra marca, que eu quero já emendar e falar para os irmãos, que é o quê? É a convicção. Convicção das verdades, convicção do Deus que servimos, convicção. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos ver ali no verso de número 17, eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Olha só, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e nos livrará da sua mão, ó Rei. É interessante que esses jovens, eles não se prostraram diante da estátua, porque eles tinham um relacionamento com o Deus dele, e a convicção vem disso, a convicção vem de relacionamento, a convicção não vem, escute isso, a convicção não vem de você ter uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus, a convicção que você precisa para a sua fé não vem de você ser filho de crente, neto de crente, ou ser chamado de crente. A convicção, ela é resultado de experiências que nós temos com Deus, porque as experiências ninguém pode tirar de você, e é isso que vai gerar as convicções que nós tanto precisamos para nos mantermos de pé diante de tantas propostas que nós temos todos os dias. Se você der uma analisada na vida desses meninos, você vai ver que, literalmente, já desde o início, eles começaram a buscar a Deus de uma maneira diferenciada dos outros judeus que estavam lá. Você vai ver que esses meninos, quando foram convidados para sentar na mesa do rei Nabucodonosor, eles, juntamente com Daniel, viram que ali tinha já algo que não agradava ao Senhor, então eles falaram: nós não vamos contaminar. Nós vamos ficar com a nossa água, com a nossa saladinha, vamos deixar o McLanche feliz aí, né, de lado, e nós vamos literalmente nos guardar da imoralidade.
Nós vamos nos guardar desses alimentos consagrados a ídolos, nós vamos nos guardar da promiscuidade, bacanais que rolam aí nessas festas, nós vamos nos guardar. E eles começam a buscar o Senhor de uma outra maneira. Você vai ver, já no capítulo 2, eles orando, eles buscando a presença de Deus. E isso vai gerando o quê? Confiança neles. Você vai ver que esses meninos, eles só chegaram nos cargos que eles estavam, de serem administradores, governadores de algumas áreas da Babilônia, justamente porque eles fizeram então esse teste: nós não vamos contaminar. E o responsável deles disse: vocês vão me matar desse jeito, porque a minha cabeça vai rolar. Quando o rei vê que vocês estão mais magros do que os outros, mais raquíticos do que os outros, por não comerem, minha cabeça vai rolar. Eles: não, fica tranquilo, nós conhecemos o nosso Deus, nós vamos estar em oração, nós vamos comer a saladinha com água, e no final, nós vamos fazer um teste. Eles fazem o primeiro teste, depois ficam 3 anos, só comendo aquilo. No final, a palavra de Deus diz que eles eram os mais belos, mais esbeltos, e os mais inteligentes de todos os outros jovens que estavam lá. Experiência com Deus. Irmãos, nós precisamos ter experiência com Deus. Eu, na minha adolescência, comecei a buscar essas experiências. Por quê? Porque antes de ir na igreja por ir, filho de pastor, nascido num lar cristão, desde bebê nos bancos da igreja, correndo para lá, correndo para cá e tal. Mas quando na adolescência começou a surgir os confrontos, eu vi que eu precisava fortalecer a minha fé. E ali eu comecei então a buscar o Senhor, e ali eu comecei a ter as minhas experiências com Deus. Foi literalmente quando eu comecei a investir mais tempo com o Senhor que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Quando eu tive um acidente lá na igreja de Laje, que no hospital, eu tive uma experiência com Deus. Isso veio marcando a minha vida. Quando as propostas indecentes bateram na porta do meu coração, isso não, porque eu sei o Deus que eu tenho querido. Quando você passa daí por exemplo, por uma universidade, e os jovens que estão na universidade sabem que lá eles fazem questão de tirar Deus do teu coração, você só vai permanecer de pé se tiver experiência. Se for um religioso da Assembleia de Deus, de nada adianta. O que faz a diferença é as experiências com Deus. Pastor, como eu adquiro experiência com Deus? É buscando, é fazendo como fez o salmista, Salmo 42, assim como a corça anseia pela corrente de água, eu tenho fome e sede de ti, Senhor. É querer o Senhor, é buscar o Senhor, é amar a presença do Senhor, é amar a palavra do Senhor, é mergulhar na palavra do Senhor, é investir tempo em oração, renunciando às propostas do mundo, renunciando às distrações do mundo. Isso vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, irmãos. Vou deixar bem claro de novo para vocês: o tempo passa, o tempo voa, mas o arroz e feijão espiritual que nos fortalece no dia a dia continua sendo oração e meditação na palavra. Oração e meditação na palavra. Oração e meditação na palavra. Vivemos na era digital, as coisas estão modernas. Hoje nós podemos ter a Bíblia no celular, carregamos para todo canto, mas a pergunta é: tem sido de fato o seu alimento? E daí a gente agora começa já a entender porque a infidelidade tem sido uma marca tão grande das nossas gerações. Falta convicção, e não tem convicção porque falta a experiência. Eles tinham convicção do seu Deus. Se eles têm convicção do seu Deus, eles também têm convicção do que é certo e do que é errado. Porque nos nossos dias de Facebook, de YouTube, aonde vocês estão ouvindo o pastor Lediel pregar aqui, mas vocês durante a semana estão ouvindo 300 outros pastores no YouTube, outros artigos, outras postagens no Facebook. Como saber quem está falando a verdade? Hoje, quando alguém quer saber de um assunto, vai aonde? Vai para a internet. E muitos estão literalmente confusos,
justamente porque tem bebido em águas poluídas. Muitos estão confusos porque recebem vídeos do YouTube. Eu não estou dizendo que é errado, eu assisto muito vídeo de tudo, mas assim, tem que ter um crivo da palavra. Se eu não ouço lá e não comparo com a palavra, eu corro um grande risco de estar comprando gato por lebre. A gente precisa saber que a palavra de Deus não passa. Passa céu, passa terra, mas as palavras de Cristo continuarão para sempre, permanecerão. Ou seja, os tempos têm mudado, mas essa palavra continua sendo a verdade. Os ensinos de Cristo continuam sendo a verdade. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso estar alicerçado nele, no Evangelho de Cristo. Não nos outros evangelhos que a gente ouve por aí, no Evangelho de Cristo. E eu lembro o que Paulo falou aos Gálatas, capítulo 1, verso 8: ainda que nós, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além deste verdadeiro que foi comunicado, seja anátema, seja maldito, seja maldito. Então nós precisamos cuidar com os nossos dias. Como eu tenho falado para os irmãos, era da informação, mas entre essas informações tem um monte de informação negativa, tem um monte de lixo sendo confundido com mensagem de boas novas, mas não são o Evangelho de Cristo. Cuidado. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Uma das coisas hoje que nós mais temos visto os nossos jovens entrarem pelo caminho errado é por um falso evangelho de supergraça que é pregado aí. O que é o evangelho de supergraça, pastor? É o evangelho que não te chama para um compromisso, não te chama para uma responsabilidade. É o evangelho que você pode fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, que vai dar tudo certo no final. Cuidado, cuidado, para você não se confundir. O amor de Deus, sim, continua sempre perfeito por você. E independente do que você fizer, Deus vai te amar mais ou te amar menos. É a história do filho pródigo. Sai de casa, vai para os porcos, perde tudo. Você acha que o pai deixou de amar? Não, não deixou de amar. Agora, o nível de relacionamento com o pai foi afetado. Em agradar o coração do pai foi afetado. O sofrimento que essa pessoa recebeu foi afetado. Então, cuida com isso, com esse pseudo-evangelho da supergraça, achando que tudo vai se terminar bem, não importa o que você faça, porque Deus te ama e Deus é amor. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Deus é amor, sim. Aquele filho foi colocado no lugar de destaque quando voltou para casa, no lugar de filho, sim, por quê? Porque ele se arrependeu, ele viu que a podridão que ele tinha escolhido não levava a nada, aquele caminho ele não queria mais, ele mudou de vida, ele saiu do chiqueiro, correu para os braços do pai, e não ficou no chiqueiro, achando que lá podia ter um relacionamento com o pai. Cuida com essa história de supergraça nos dias de hoje, que muitas vezes está encrustida nas músicas, e a gente começa a ouvir essas músicas, a gente acredita que não importa mais o que eu faço, que está tudo bem, e Deus me ama, Atenção, falsos evangelhos pregados nos nossos dias, e a gente precisa estar muito atento com essas coisas, porque são muito sutis, pega verdades de amor, de graça, mas confundem. A gente tem que estar atento. Convicção vem com experiência, e daí já está atrelado a uma outra marca. Falamos da fidelidade, falamos da convicção, e uma outra marca que se evidencia é o quê? A coragem. A coragem. Quem tem convicção se torna fiel e consequentemente se torna
corajoso em prol da verdade. Irmãos, esses jovens, contra tudo e todos, permanecem de pé, fiéis ao Senhor. Eu fico imaginando a cena, e é interessante que a gente sabe que quando nós estamos inseridos numa multidão, a gente tende a reproduzir o que a multidão reproduz. Teve um grande estudioso chamado Gustave Le Bon, e eu li alguns livros da psicologia, e ele falava justamente isso, a psicologia das massas. Quando uma pessoa está inserida numa massa, ela é capaz de fazer algo que sozinha ela jamais faria. Basta você ver, por exemplo, nos jogos de futebol, e a gente tem aí um péssimo exemplo essa semana que passou do Flamengo lá, né? Alguns torcedores do Flamengo, né? Que destruíram lá o Maracanã, invadiram, enfim. Aquelas pessoas, muitas delas, inconscientemente, elas estão agindo por impulso. Por quê? Porque do lado delas as outras pessoas estão fazendo. E vai na onda. Quando às vezes coloca a cabeça no travesseiro, está sozinha, começa a repensar aquilo, e muitos se arrependem porque fizeram coisas que nunca fariam se estivesse sozinho. Talvez você pode se lembrar da tua infância, da tua adolescência, da tua juventude. Quantas coisas você fez que foi ali por influência da massa e por eles estarem todos fazendo? E a gente vai. É assim. Agora, eu paro para observar esses jovens, como essa convicção gerou uma fidelidade e uma racionalidade neles, onde eles sabiam, isso não é o nosso Deus. E eu imagino eles ali, ouvindo aqueles sons, pam, 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 pam. Daqui a pouco todo mundo se prostrando, convictos, de pé, com coragem, cheios de coragem, a ponto de dar a própria vida, se preciso for, para manter aquilo que eles consideravam ser o certo. Como nós precisamos dessa coragem nos nossos dias? Século 21, você se manifestar contra o que a massa manipulada pelas mídias, principalmente Globo e outras emissoras aí, é você arrumar briga. Nós tivemos esses dias aqui em Blumenau algo que me chamou a atenção, né? Um grupo de evangélicos da cidade resolveu colocar balões em forma de coração em toda a cidade, um cartãozinho, né, falando ali sobre família, o dia da família, e parece que estava escrito no balão: Deus abençoe sua família. É interessante como isso gerou controvérsias, discussões, brigas no Facebook e assim por diante, dizendo que aquilo era ofensivo, porque discriminava, famílias homoafetivas e assim por diante. É interessante que, eu até peguei o folder para ler, porque eu vi tanta coisa no Facebook dizendo, isso é preconceito e tal, que eu peguei o papel para ler e não tinha nada ali falando, sobre casamento homoafetivo, não tinha nada. Tinha um desenho de um pai, uma mãe e 2 filhos, mas aquilo ali, aquele padrão certo, já foi o estopim para que gerasse toda uma confusão. Olha só o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo onde, se você tem uma família, que é o padrão estabelecido por Deus, pai, mãe, filhos, se você defende isso publicamente, você está sendo ofensivo. Que loucura que nós estamos vivendo. Você vê como nos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa sociedade, o relativismo está impregnado? E a pergunta é: a gente vai se manifestar corajosamente? Ou a gente vai ficar quietinho? Irmãos, escute isso. Eu não estou falando para você sair aí com o dedo apontado, que alguns
malucos, né? Se acham homens e mulheres de Deus e sai daí, né? Por que você vai para o inferno? Por que você... Não estou falando para fazer isso, porque a gente sabe que o que define é o nosso testemunho. Agora, vai ter momentos que nós vamos ter que nos posicionar, e a gente vai ter que lutar pela verdade, lutar pelos princípios da nossa fé. Se a gente não fizer isso hoje, escute o que eu estou dizendo, se a gente não fizer isso hoje, aqui no Brasil, aqui em Blumenau, você pode ter certeza que a geração seguinte vai ser prejudicada. A geração dos meus netos provavelmente estarão totalmente perdidos se nós não levantarmos a bandeira da verdade. Pastor Lediel, isso é exagero? Dá uma olhada na Europa. Dá uma olhada na Europa. E você vai ver que o que aconteceu foi justamente isso. Uma geração foi se amoldando. Não, o iluminismo, o racionalismo, esse negócio de fé e tal, e de repente, uma geração para outra foi esfriando. E daí você vê o resultado. Não, pastor Lediel, mas a Europa é próspera, país de primeiro mundo. Dá uma olhada nos índices que nós estamos vendo lá. Jovens mergulhados nas drogas, assolados pelas bebidas. Dá uma olhada, saiu agora, esse ano, uma pesquisa no Brasil, chegou traduzido pela revista Exame, o índice de estupro na Europa. Depois, se você quiser, manda um WhatsApp para mim que eu compartilho os dados e mando a fonte para você. Índice de estupro na Europa. Os países que começaram a defender questão de liberdade da sexualidade, na verdade, incentivando uma libertinagem. O país que levantou bandeira sobre ideologia de gênero, está lá os resultados. Suécia, o maior índice de estupro. Comparado ao Brasil, se eu não estou enganado, era 6 ou 7 vezes mais. Então, a gente precisa parar para analisar e saber que aonde Deus não é valorizado, a palavra de Deus não é valorizada, o pecado entra, corrói e mata. O salário do pecado é morte. E se nós não lutarmos pela verdade no nosso Brasil, em Blumenau, a gente vai ver as futuras gerações padecer. Por isso que o Senhor conta comigo, é por isso que o Senhor conta contigo, para nós fazermos a diferença, para nós estarmos dispostos a lutar por essa verdade, independente se nós seremos punidos por isso. Aqueles jovens sabiam que seriam punidos por isso. Mas para a gente finalizar, você ficar ao lado do Senhor é a garantia de você ser mais do que vencedor. Eles responderam para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, você acha que você manda? Você acha que você é o cara? Eu vou dizer uma coisa para você, rei. Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo assim, se pela vontade soberana dele Ele não nos livrar, saiba que mesmo assim, nós vamos continuar sendo fiéis, não nos prostraremos diante dessa estátua. Eles são lançados na fornalha de fogo, e o texto vai dizer que a fornalha não estava no padrão normal, porque Nabucodonosor fica tão brabo, mas tão brabo com aqueles jovens, que manda aquecer 7 vezes. E ele estava tão impossível para ver a morte daqueles jovens, que diz: é agora, aqueça 7 vezes e joga esses jovens lá. Quando os caras foram jogar eles lá, o fogo estava tão quente que queimou os próprios soldados que jogaram eles lá. Eles caem lá na fornalha, e a gente vê Deus se manifestando. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer, escute bem o que eu vou te dizer. Assim como Deus se manifestou com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha e os livrou do fogo, presta atenção, nós, no século 21, só vamos desfrutar de alguns milagres, só vamos desfrutar de experiências desse nível com Deus, se nós estivermos dispostos
a abrir mão, se preciso for, da nossa vida, pela causa do Evangelho, por uma causa eterna. E aí, é você e Deus, porque o Senhor conhece o teu coração. Mas se você estiver disposto a abrir mão de tudo, de todos, eles abriram mão de tudo, de cargos, de regalias e da própria vida para honrar o Senhor, e o Senhor os honrou, e muito mais do que isso, o Senhor usou o castigo deles, o Senhor usou a fornalha e chamas, para quê? Para a promoção da glória de Deus, porque o rei Nabucodonosor, quando vê que tem 4 lá, chama eles para fora e os 3 saem. Nabucodonosor fica tão admirado, todos aqueles outros cercam, e Nabucodonosor emite um decreto: a partir de hoje, ai do cidadão que fala mal do Deus desses caras, do Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não existe um Deus que faz o que esse Deus faz. E um decreto do rei Nabucodonosor nessa época, meu irmão, era um decreto que se multiplicava e chegava em todas as províncias conhecidas, aonde eles dominavam, ou seja, milhares e milhares e milhares de pessoas foram edificadas, ouvindo a história de atuação do verdadeiro Deus, porque 3 jovens decidiram ser fiéis, baseado na convicção que eles tinham, e foram corajosos para fazer a diferença. Vamos se colocar em pé nesse momento. Hoje é culto de ensino e de oração, e quando eu olho uma história dessa, eu entendo que se essa história chegou até os nossos dias, é porque Deus deseja falar comigo e Deus deseja falar contigo. Eu preciso olhar para a vida desses moços, e eu preciso aprender alguma coisa para a minha vida hoje. Eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso ter o discernimento para não me curvar diante do secularismo, das propostas relativistas que nós vemos hoje. Eu preciso estar com o meu coração exclusivo para Deus. Por isso eu convido você, vamos tirar 10 minutinhos de oração, dobra o seu joelho, vamos falar com Deus nesse momento, aí onde você está. Se você não puder dobrar o joelho, fica sentado mesmo, mas vamos conversar com Deus, vamos fortalecer a nossa fé.